Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Conversa em Dose Dupla. Este é o primeiro podcast que vai dar o que falar, muita coisa legal. E eu tô aqui com meu amigo Matias. Fala aí, Matias. Ô, Márcio, tudo bem? Prazer, Matias de Almeida, iniciando esse podcast inaugural com a presença de uma figura ilustre aqui que o Márcio vai ter o prazer de anunciá-lo a partir de agora. É isso aí, ó. Ele já foi segurança do Roberto Carlos. Ele já foi muita coisa, ele vai ter muita história para falar e ele tem aquele bordão que todo mundo conhece. Esse é meu patrão. Eu estou recebendo aqui Fábio Galileu. Tudo bem, meu amigo? Rapaz, olha, esse ano eu tenho recebido alguns presentes. Esse aqui é mais um presente, Conversa em Dose Dupla, o podcast, e eu sou o primeiro entrevistado. Olha, Deus é muito bom, né? Deus é bom. Por isso que se a gente tiver bons olhos, a gente vai ver Deus fazendo os movimentos, né? Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho muitas histórias para contar, histórias tristes, alegres, mas é vocês que comandam aí. Então, mas fala aí, vamos começar falando. Me conta essa história, segurança do Roberto Carlos, e fala aí. Márcio, a minha vida ela é muito, muito cheia de altos e baixos. E foi no ano de 93. Você quer que eu conte resumido ou você quer que eu conte os detalhes? O podcast é para isso, É? Fica livre que a gente vai falar. O diretor vai fazendo sinal ali, o diretor vai... E depois eu quero conversar com um amiguinho que tá aí também, né? Ah, é, eu trouxe... O amiguinho tá aí, daqui a pouco vai falar pra Eu gente. trouxe a estrela, né? Minha vida ela é muito cheia de altos e baixos. No ano de 93 eu morava em Cuiabá e aí eu decidi ir embora de Cuiabá. E meu pai tinha me dado um Fusca 67. Eu gosto de carros antigos, Matias. Uhum. E esse Fusca ele vazava óleo. A cada 100 quilômetros você tinha que colocar 1 litro de óleo. E aí eu fui de Cuiabá para Londrina com um Fusca 67. Ou seja, 1.400 quilômetros e eram 14 litros de óleo até chegar em Londrina. E eu falei, não, eu tô de saco cheio e vou fazer outra coisa. Só que assim, o Fusca tava com a mudança em cima. Na hora que vocês quiserem interromper, vocês ficam à vontade. Não, fica à vontade, a gente quer te ouvir. O Fusca com botijão de gás, fogão 2 bocas, parecia a família Buscapé. Fusca lotadaço. E só a viagem para Londrina, isso já dá um filme, porque faltando 50 quilômetros para chegar em Londrina, meu Fusca deu um problema e o policial me parou, me multou por excesso de bagagem e aí ele acabou me tomando R$5. Rapaz, é muito longo. R$5? R$5. Só que eu estava indo para Londrina com a seguinte intenção: não, lá eu tenho parente, né? E a estratégia era o seguinte: qualquer coisa eu almoço na casa de um e janto na casa do outro. Sim, eu estava com 23 anos, 24 anos e vambora. E muita garra, muita vontade. E aí cheguei em Londrina e falei, bom, emprego de segurança eu arrumo. Agora a gente vai começar a entrar no Roberto Carlos. Vamos lá. Eu já conheço a história. É muito legal. E aí chegou em Londrina, eu sabia que eu arrumava fácil serviço de segurança, que eu tenho 1,87 m, ombros largos, né? Então, pelo menos de segurança eu conseguia. E lá em Londrina, minha ex-mulher, ela foi comigo. E aí eu arrumei emprego numa agência de segurança. E essa agência era agência de shows, né? E aí, um dia, a gente e os artistas iam lá e a gente fazia. Eu lembro do Evandro Mesquita. Então tinha a equipe do Evandro Mesquita. E chegou lá o Roberto Carlos em Londrina. E o Roberto Carlos foi fazer show. E o chefe do segurança do Roberto Carlos, que é hoje, era o mesmo da época. E aí, sabe quando a pessoa olha para você e ela vai com a sua cara? Então, aí ele chegou lá, quando ele me viu, esse cara gostou de mim. Ele falou, vem cá, olha, eu vou colocar você na porta do camarim do Roberto. Eu falei, legal, né, cara, né? E aí o Roberto entrava, às vezes saía, né? O que me chamava a atenção é que ele sempre estava com uma toalha no peito, né? Eu falei, mas por que... É por causa da friagem e tal. Bom, eu tô lá e ele falou assim, ó, só presta atenção, aqui não passa nem a sua mãe, hein? Nesse corredor aqui não passa ninguém, é só o Roberto, eu. Ordens são ordens, né? Sim.
E aí eu tô lá e o Roberto tinha entrado, de repente veio uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, assim, com uma pessoa. E aí na hora que ele entrou no corredor, eu estendi a mão e o segurança do Roberto lá atrás, ele já... Pô, ele chegou, pô, você não conhece? O quê? Você não conhece? Matias já conhece a história, Matias? Não, Matias. E sabendo agora. Então, Matias, quem que era, Matias? Nessa época o Roberto já falava, esse cara sou eu já? Ah, Eu acho que não, 93. 93, hein? Quem que você acha que era, Matias? Isso era no tempo que eu tinha cabelo, hein? É. Tempo, o Matias, quero ver, Matias. O Márcio já Eu conhece. sei. O Márcio já sabe da história. Quem que tava vindo, quem que você acha, Matias, que era? Rapaz. Dá uma dica aí, Márcio. Agora, como é que é? Apertou sem abraçar? Apertou sem abraçar. Era a mãe do Roberto Carlos. Mãe do Roberto Carlos. Dona Lady Laura. Ah, Lady Laura. Lady E Laura. você barrou a lei de lá. Como é que eu ia saber que era a mãe dele? Aí foi a primeira bronca. Meu Deus. Primeira bronca. Quase né? perdeu o emprego na hora dessa, hein? Não, ele já me deu uma bronca assim, caprichada. Pô, você não sabia? Você não sabe? Você não conhece a mãe do cara? Eu falei, não conheço. Não conheço. Ah, é lógico. Mas lógico, eu já ouvia falar de Lady Laura, né? Mas a bronca foi caprichada. Aí começou o show do Roberto Carlos, ele me colocou em frente ao Roberto, assim embaixo, era um palco bem alto, né? E ali eu tô no show, 93, não tinha nem celular ainda. E aí a mulherada aqui, Roberto, e aí o show inteiro, uma mulher falava, tira uma foto pra mim, por favor, porque eu tava assim, a 1 metro do Roberto e ela assim, uma distância maior. E aí eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu falei, quando acabar o show, eu para ver se ela parava, né? Aí acabou o show realmente, e nisso o Roberto lá, ele distribuiu nas rodas, né? E acabou o show, aí eu peguei a máquina dela, não tinha celular 93, aí eu... Clac. Rapaz, o cara viu, sem brincadeira, eu achei que ele fosse bater em mim. Ele ficou assim... Nossa, falou um monte. E ali naquela hora, tudo que ele tinha assim de achar, gostar de mim, ele começou a me odiar ali. Então, assim, você foi segurança do Roberto Carlos? Fui por um dia. E a história? Tipo, como você chegou até o Ratinho? Como que você começou a trabalhar com o Ratinho? Isso foi em 93, né? No ano de 97, eu tive uma crise existencial lá em Londrina. Porque eu saí do Mato Grosso e fui para Londrina. E na minha crise existencial, eu falei assim, não, peraí, vamos fazer as contas aqui? Você vem para casa, é o inferno. Você vai para o trabalho, é o inferno. Não, vamos fazer as contas. Eu falei, cara, não compensa viver. Não compensava para mim. E eu não acreditava em Deus. Deus para mim não existia. Mas eu tinha um primo que ele vivia na noite, né? E aquele cara da noite mesmo, sabe? E de repente esse primo com uma Bíblia debaixo do braço, eu achei isso muito estranho. E eu, como que pode? Meu cara, dias atrás estava lá com uma Bíblia debaixo do braço e que absurdo que é esse? Mas ele sabia que eu não estava bem, ele me convidou para ir para a igreja, e eu comecei na igreja presbiteriana, e eu começava a questionar muito, por que é isso? Por que isso aqui? Por que isso aqui acontece? Mas por que na igreja católica faz isso? E eu entrei naquilo. E eu ouvia falar muito, eles falavam muito assim o Deus do impossível. Eu falei, o que é isso, Deus do impossível? Ele falou, Deus, ele pode fazer algo impossível para você. E aí eu quis provar a Deus para ver se Deus existia realmente. Porque para mim Deus não existia. Só abrindo um parêntese. Eu antes de ir para a igreja, eu me ajoelhei no quarto e eu falei assim, Deus, se você existe, você faça alguma coisa, senão eu vou fazer. Então assim, eu estava decidido mesmo, sabe? E ali começou o processo de meu primo me levar na igreja, tal. Eu não gostava, achava tudo muito chato. Bom, vamos lá pro Deus do impossível, né? E aí, eu falei, como assim Deus do impossível? Deus, ele faz o impossível. E aí eu pensei, eu vou pedir uma prova para Deus, mas uma coisa impossível. Né? E pergunta, já sabe? Você já sabe?
2-0. Matias, você sabe? Nossa. Que pena. Não acredito. Diretor, você sabe, diretor? O diretor. Que pena, não sabe? Matias, 2-0, Matias. Mas você está certo disso? E eu falei assim, eu vou pedir algo impossível. Impossível. E aí, o que acontece, né? Isso é uma coisa até um pouco delicada, mas assim, eu gosto desses assuntos. Eu gosto muito de psicanálise, gosto muito dessas coisas, desses estudos. Mas eu pedi para Deus assim, para Deus me livrar da pornografia. E dos anos para cá, eu sempre me interessei por esses assuntos. Pornografia é uma coisa que começa, 99% começa com criança. Né? Então eu comecei muito cedo na pornografia e é uma droga, é um vício, e é todo dia, e eu mesmo casado, aquilo me incomodava muito. Mas eu achava normal, né? Porque não, o homem é assim mesmo, o homem é isso, e eu acreditava naquilo, né? E aí eu falei assim, bom, se Deus existe, tira isso de mim. Pra ver, se me prova então, tira isso aqui. Que seria tipo o cara que é usuário de droga, coisas do tipo, né? E aí eu lembro que 3 dias depois eu falei, o que tá acontecendo? Tem uma coisa acontecendo. E aí eu comecei a sentir uma coisa dentro de mim. E aí eu ia dormir à noite, um processo muito louco, muito doido. Agora eu vou entrar na televisão. Vamos lá. E eu comecei a ouvir vozes. Vozes. Vozes do além, mano. Uma voz na cabeça. Ah. Porque eu comecei a ir na igreja. Sim. Deus me deu a prova. A prova que eu queria. Eu pedi algo impossível. E eu já não tinha mais aquela vontade, era outra coisa. E aí eu falei, Deus, isso aqui é muito chato, isso é muito chato, mas se for para eu seguir isso aqui, isso eu coloco no desejo em mim. Eu comecei a me interessar em estudar, ler. E aí um dia eu estava capinando a casa e uma voz muito clara falou assim, até a sua sorte eu mudarei. Eu falei, nossa... Que forte. Deus vai mudar minha sorte. Eu era frentista. Isso é uma forte declaração, hein? É. Eu era um frentista. E aí eu cheguei para meus parentes e falei assim, Deus vai arrumar emprego para mim bom agora. Agora com todo respeito aos frentistas, né? Não, sabe quem vai arrumar emprego para mim agora? Deus vai arrumar emprego para mim. Ih, rapaz, a família em peso. O cara pirou. E aí minha mãe falou assim, filho, você não quer ir no psiquiatra? Vamos lá fazer um tratamento. E, não, vocês vão ver. E aí, um dia eu tô lá em casa, porque eu tava com problema de coluna, não tava trabalhando, e eu tava assistindo na Record um programa chamado Agente G. E aí, no programa Agente G, tinha uns bonecos. Quando eu olhei os bonecos, falei, que é isso, cara? Como que o cara faz aquilo? Eu fiquei assim, fascinado, assim, como que é isso daí? Né? E aí eu decidi, falei, cara, eu vou fazer um boneco. E uma coisa que tem em mim, assim, eu me viro. Se vira, cara. Se você me levar na sua casa, falar, Fábio, eu tô com problema ali na minha janela, tal, eu falo, não, a gente vai dar um jeito. E eu gosto desses desafios, né? E aí eu comecei a fazer um boneco. Aí eu pensei, vou produzir um vídeo e vou mandar para alguém. Para quem que eu mandei? Jô Soares. Mandei a fita pro Jô Soares. Olha só, hein, que humildade, hein? Já direto. Vou mandar pro Jô Soares. Mandei pro Jô Soares e aí não me ligavam. 3 meses depois, eu ligo lá e quem atendeu foi o Fábio. Tudo bom? Então, olha, eu produzi uma fita aí e tal. Ele falou, só um minutinho, eu escutei o teclado. Ele falou, olha, infelizmente você foi reprovado. Tá bom. Na hora que eu desliguei o telefone, que na época nesse celular tinha 96, 97 estava começando. Aí a voz de novo.
A voz falou assim: escreva uma carta contando a sua vida. Eu falei: não, eu não vou fazer isso nunca. Eu achava ridículo, mas escrever uma carta para uma televisão? Não. E aí eu comecei a escrever realmente. Comecei a escrever. Meu nome é Fábio Galileu. Nasci em Londrina, fui para o Rio de Janeiro, fui bancário, fui dedetizador, fui frentista, fui segurança do Roberto Carlos, fui e mandei a carta assim, resmungando, né? Carta. Uma semana depois me ligam, e olha, a gente quer ver a sua fita. Como assim quer ver a fita? A fita tá aí, o cara falou que foi reprovado. Falei: espera um pouco, tal, envia, tal, não sei o quê. E eu sei que me ligaram umas 3, 4 vezes, até que uma pessoa muito brava falou assim: rapaz, presta atenção. O Jô leu a sua carta. Se você quiser ser entrevistado pelo Jô, você tem que fazer essa fita chegar amanhã aqui. Aí que eu fiz? Eu entrei em contato com a empresa de avião e a empresa de ônibus. Que o avião era FedEx, acho FedEx. FedEx, E a empresa era Mota de ônibus. Aí o cara do ônibus falou assim: se você trouxer essa fita daqui no máximo 2 horas, amanhã cedo tá lá na Barra Funda. Aí tá. Bom, aí eu fui entrevistado pelo Jô, que é uma outra. Não aconteceu muitas coisas lá. Muitas coisas. Só contar o que aconteceu no Jô. Eu, quando soube que eu ia pro Jô, pensei assim: pô, já pensou, cara, se eu tô lá no SBT e por acaso eu sei. tava começando a banda Charlie Brown Jr. Veja a pessoa, se por acaso a banda Charlie Brown... Não, isso não acontece, não. Loucura. Quando eu entrei no estúdio do Jô, a banda Charlie Brown tava ensaiando. E eu fui o primeiro entrevistado e o segundo foi o Chorão. Ou não lembro. Eu sei que foi no mesmo programa 3 entrevistados. Foi eu, o Chorão e uma outra pessoa. Você canta alguma coisa além do no banheiro? Só no banheiro? Então, o Matias, eu sou o cara que se vira, né? Para você ter noção. Foram fazer o CD do Xaropinho Tunico, e aí falaram assim pra gente: quem produziu foi o Bozo Barrete, do Capital Inicial. Eu sei que falou assim: vocês escolhem a música, amanhã vocês vão gravar. Caramba. E eu acredito, porque eu tenho o lance da voz, de imitar, fazer. Então, assim, é pra cantar? Vamos cantar. Aí a gente escolheu umas músicas lá, no outro dia a gente tinha que cantar já. Legal. A Muito voz legal, não muda muito, né, Márcio? Não muda, né? Não muda muito. Daquele personagem que a gente vai apresentar daqui a pouco, né? Tem gente que fala que uma hora eu falo de um jeito, fala do outro. Bom, lá no Jô, um cara assistiu minha entrevista do Jô. Ele assistiu a entrevista. Só que eu fiz amizade com esse cara. E esse cara era muito doido. Ele falava: nós vamos ganhar dinheiro junto, nós vamos. Eu falei: cara, você é louco, cara. E esse cara, 6 meses depois, eu tô assistindo o Ratinho e eu escuto lá: rapaz! Xaropinho. Era esse cara, o Eduardo Mascarenhas. Mas antes de você continuar, Tá. vamos falar da briga com o Xaropinho. No. Vamos falar dessa. Como é que foi? O que aconteceu? Aí a gente volta nisso aí. Nossa, da onde você tirou isso? Da briga do Xaropinho com o Eduardo? É a briga que você teve com o Eduardo. Então, olha só, eu tive há pouco tempo com o Eduardo num evento, né? E aí ele falou assim: tá ali o Tonico e tal, a gente se conhece há 27 anos. Eu falei: caramba, 27 anos, né? Então foi um período que a gente trabalhava a gente estava no SBT, e resumidamente, para não entrar em muito detalhe, mas foi lance de grana, foi dinheiro, né? Então, aí, incrível, eu achei que assim, nós fomos profissionais, porque o que é um profissional? Eu posso não gostar, como é o nome do diretor? Wellington. Vamos supor que o Wellington não gosta de mim, mas ele não me prejudica. Então ele está sendo profissional. Vamos supor que eu não goste dele. Então, ser profissional é isso. O que chamou a atenção da briga que eu tive com o Eduardo, nós ficamos 6 meses sem se falar. Contracenando. Então, assim, como que era no programa, né? O Eduardo ficava na frente aqui tem um monitor e aqui um tecido. O Eduardo na frente, eu atrás, assim, com os bonecos assim, né? E assim... Mas não se cumprimentava. Acabava o programa, nenhum olhava na cara do outro. Aí, mas na hora da coisa,
provocava outro. Seu safado, seu... Não, e pior, né? Porque seu safado, seu salafrário. seu filho. E foram 6 meses. 6 vezes. 6 vezes. Então, e agora vamos voltar. Como é que você conheceu ele? Só um instantinho, Márcio. Uma vez eu fui no Ratinho e quem tava lá era a Sheila. A Sheila Mello e a Sheila Carvalho. Aí o Ratinho voltou do break. Aí o Xaropim falou assim... Aí o Ratinho se deu uma saidinha. Aí o Xaropim falou assim... Cadê o patrão? Cadê o patrão? Aí o Tonico falou assim... Foi no banheiro. Legal. Foi muito engraçada a cena. O que eu acho interessante é que cada as pessoas lembram de coisas que eu nem lembro, né? Uhum. Eu nem lembro. E era algo assim tão... Eu diria, não sei qual a palavra, sobrenatural, que eu e o Eduardo, muitas vezes acabava o programa e falava, Edu, de onde a gente tirou isso? Eu não sei, Fábio, não sei. E quando eu tô com o Eduardo, vamos gravar um negócio, a gente não tem esse negócio, não volta, vamos gravar de novo, não. Os bonecos, Xaropim, Nico, manda bala. Mas eu, Fábio, se eu for gravar um vídeo com o Eduardo, aí a gente não volta daqui. Então é isso. Então, mas como é? Aí me conta como você conheceu. Como que eu conheci o Eduardo? Como que você entrou? Como que surgiu o Tonico? Ah, tá. Vou chegar lá. Bom, eu tive no Jô Soares, só para vocês entenderem bem como que foi o contato com o Eduardo. O meu pai estava em Londrina, na minha casa, e ele falou assim, Fábio, tem um cara lá na plateia do Ratinho com uns bonecos, 4 bonecos assim na plateia, o cara... E vem ver os bonecos. Eu falei, não vou não. Eu tava lavando louça, eu acho. Olha a arrogância. Não vou não, aqui no Brasil não tem boneco bom. Olha a arrogância. E não fui realmente. E aí chegou no outro dia, mesma situação. Fábio, o cara tá lá na plateia do Ratinho, ontem ele deu o telefone, ele vai dar o telefone de novo. Aí eu deixo lá ver. Quando eu bati o olho, falei, nossa, cara, que boneco legal. Tinha boneco do Michael Jackson, assim, tá? E aí o Ratinho deu o telefone. Qual é o seu telefone? Ah, meu telefone tá... Aí eu liguei pra ele. Pô, cara, te vi no Jô ontem. E era o Eduardo. Nós fizemos amizade. 6 meses depois, ele vira o Xaropinho, né? E aí, o cara virou o Xaropinho pra falar com o cara. Não é fácil não, meu. Eu sei. Bom, eu tava no Mato Grosso, fui pra Londrina. E Londrina, mais pepino na minha vida. Divórcio, essas coisas assim. Eu falei, cara, eu vou embora daqui. Você casou quantas vezes já? Uma vez só. Uma vez só. Me divorciei em 2014, já me envolvi com várias pessoas. E, quanto mais você se envolve, mais você vê que o negócio é sinistro, hein? É sinistro. Isso é para um outro assunto. Uhum. Bom, eu vim para Londrina. Olha, hoje eu não faço mais isso, tá, gente? Mas eu vim para Londrina, dormindo na Barra Funda. Caramba. Cheguei aqui com o dinheiro de hoje, eu cheguei aqui no máximo, acho que eu tinha R$100. Caramba. E ali fui comendo sanduíche grego, tal, né, tal, e eu ligava para as igrejas, pô, eu preciso dormir aí e tal, não sei o quê, e não conseguia, e eu tentava falar com o Eduardo, não conseguia, aí uma hora eu consegui falar com o Eduardo, e falei, tô aqui na Barra Funda, cara, e ele me buscou, e Eduardo, ele já era o Xaropim, né, tava bombando, e aí ele tinha uma garagem, desculpa, que ele tava fazendo um cenário lá, tal, e ali eu era ajudante lá, sabe? E não tinha salário, não tinha nada. Mas ele chegou para mim e falou assim, Fábio, o Ratinho pediu para mim um show da turma do Ratinho. Você produz? Eu falei, produzo. Só que a gente tem que ensaiar. Eu falei, tudo bem e tal. E o Eduardo ensaia? Ensaia nada. E aí eu produzi lá os negócios lá e chegou o momento de ir pra casa do Ratinho, eu fui assim super pra baixo, fui deprimido, falei, cara, a gente não ensaiou, não vai dar nada isso. E eu não conhecia o Ratinho ainda, né? E era ali na Lapa, ainda lá. Mora ali na Lapa. E aí a gente chegou na casa do Ratinho, era um churrasco, tinha umas 30 pessoas mais ou menos, vamos ver o show da turma do Ratinho, né? E o Ratinho tava muito bravo. Eu nunca vi o Ratinho tão bravo que naquele dia. Mal-humorado, bravo e tava manguaçado. Eu espero que, se ele veio, eu vou fazer o quê, né? O Ratinho é aquele mesmo, ele é bem natural. O que ele é pessoalmente é no ar. O que não ele muda. é no ar, ele é ali. Não muda. Aquele negócio ali.
E ali, bom, vamos começar o show, né? E aí, a gente não tinha ensaiado nada. Falei, entre os palhaços. Entraram 2 palhaços assim lá, o Ratinho. Muito ruim. Muito ruim isso aí, muito ruim. Pra parar. E os palhaços, cara, os caras iam pro banheiro, fumavam assim. E aí tinha um cenário que a gente ia fazer uma graça com boneco. Só que aí tinha um tecido assim, a gente enfiava a mão com os bonecos. Aí eu tava com o microfone e headset, e aí fui imitar o Papa. Qual dos papas? O João Paulo II. Irmãos, em povo brasileiro, o Ratinho muito ruim. Muito ruim. Quem tá fazendo isso aí? Pra parar, né? Fica, vambora. Não tem mais nada pra fazer aqui não, cara. Vambora. E aí, desânimo total, assim, ferrou. Mas, desculpa, tinha lá o Xaropinho, que ele ia se apresentar, e tinha um outro boneco, que era o Tunico, mas ele não era o Tunico ainda, mas era assim, como que foi esse boneco? Quando eles vieram da Record pro SBT, eles falaram, vamos fazer o novo Xaropinho. Aí ficou muito diferente. E quando foi pro churrasco, eu levei esse boneco. Levei o boneco. Aí chegou lá na hora, falei, Edu, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aquele boneco e eu vou imitar o Silvio Santos. E eu vi uma piada na rádio que eu gostei muito do Café com Bobagem, que era o Silvio Santos chamando o Lombardi, né? A piada do Pardinho. Né? Pardinho. Isso. E aí, combinado. E aí, ninguém estava prestando atenção nada. Aí eu peguei, atenção, mas olha só, atenção. Aí começou a fazer um silêncio, mas não é possível. Mas olha, eu vou chamar o Lombardi. Oi, Lombardi. Aí eu falava, Eduardo mexia. Oi, Silvio. Ô, Lombardi. Quantos anos eu tenho, Lombardi? Oi, Silvio. 2, 5, 9, 22, 28. Ô, Lombardi, esse é o resultado da telecena, Lombardi. Eu, quando eu vi essa piada no rádio, achei fantástica. Na hora, o Ratinho tinha um cenário assim, ele chegou derrubando, ele não... Eu achei assim um negócio tão... O que tá acontecendo? Ele derrubou tudo, e eu tava assim numa cadeira. Falei, que é isso? Quem que é você? Eu falei, meu nome é Fábio. De onde você é? Eu falei, eu sou de Londrina e tal. E ele falou assim, a partir de amanhã você trabalha comigo. Bacana, então, assim, né? O Ratinho, ele é assim, ele não teve mais nada. Não teve show, não teve nada. Só teve isso, só. E ele viu, ele bateu o olho e falou, não, a partir de amanhã você trabalha comigo. E a minha ficha foi cair dias depois, né? E o Ratinho eu conheço bem, trabalhei com ele na Record, conheço muito bem o Ratinho. Ratinho é assim, ele gostou de você, você tem tudo com ele. É verdade. Ele é um cara excepcional. Esses dias aí encontrei com ele. Legal. Bati um papo com ele, é uma pessoa excepcional. E quem que criou esse nome, Tunico? Então, eu queria ter colocado um outro nome, mas o Ratinho que falou, não, o nome do boneco vai ser Tunico. Então foi ideia do Ratinho, né? Aí na hora eu não curti muito não, mas ele falou, né? E aí o Tunico, ele virou o escada do Xaropinho, né? Sim. Então, o que é o escada? O escada é tipo o cara do vôlei que levanta pro outro cortar. Então o nome Xaropinho era um nome muito... Ele chegou como o primo do interior do Xaropinho. Né? O primo do interior e tal. E ali, devagarzinho, ia fazendo umas graças. E aí teve duas situações assim que me ajudaram muito. Acho que foi no segundo mês, terceiro, o Tunico não era conhecido ainda, né? E aí foram fazer uma pegadinha com uma criança e pegaram o boneco Xaropinho lá numa sala. Essa você não sabe. Essa não, Essa aí eu não... E aí colocaram o menino numa salinha e o boneco lá numa janelinha tal, uma criança, devia ter 5 anos, e o Silvio Santos conversando com o Eduardo. Eduardo, fala pro menino e não sei o quê. O menino tava lá na sala. Aí eu, Eduardo, fala não sei o quê pro menino. Só que o menino, ele perguntou no mínimo umas 5 vezes. Ele falou, Xaropinho, cadê o Tunico?
Ou seja, colocaram uma criança que conhece e o Silvio Santos ficou tão assim, meio saco cheio. Ele falou, não, fala que o Tonico tá doente. O Tonico tá doente. Aí conversava, mas por que o Tonico não veio? Fala que... Então esse dia foi muito marcante pra mim, porque o Ratinho falou assim, não, nós vamos... Aí que o Ratinho decidiu, nós vamos fazer um CD Tonico e Xaropinho. Pô, que legal. E agora é você igual aquela criança. Cadê o Tonico? Opa, vou mostrar pra vocês. Tá aí embaixo, tá escondido aí embaixo. Vou mostrar pra vocês. Aliás, o Tonico leva cada bordoada, né? O Tonico cada pancada, né? E é muito legal, porque... O que acontece? É muita história, muita história. Eu tinha o Tonico original, e aí um cara do SBT, que trabalhava lá no SBT, ele falou assim, quer fazer uma forma do Tonico? Eu falei, uma forma? Pô, legal, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse copo, eu faço uma forma desse copo, eu vou fazer quantos copos eu quiser, né? Eu falei, pô, faz a forma aí. E ele fez uma forma do Tonico. Só que quando ele mergulhou o Tonico no produto, o boneco original ficou com os defeitos. E aí eu fui consertar o boneco. Estragou o boneco. Só que a forma... Nossa, a história é longa. Eu sei que eu tirei uma cabeça de gesso e da cabeça de gesso eu fiz outra forma e aí eu fiz... Então, essa é pouca diferença do Tonico o original. Então, esse aqui, senhoras e senhores, é o Tonico. Tonico. E eu tava fazendo vídeos na internet e eu coloco o Tonico, como ele tá cantando, né? E eu tô meio que testando o cabelo dele, mas eu gosto muito ele com essa peruca aqui, ó. Muito legal. Muito. Mas você não é considerado ventríloco, não? Você tá perguntando pra mim ou você tá... Oi, tudo bom? Tonico, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo à Conversa em Dose Dupla. Conversa em dose dupla. Tem alguma coisa pra beber aí que não seja água? Tem uma aguinha com gás aqui. Então tá bom. Gás. Depois a gente vai gravar vídeo. Só tem um trecho do Tonico que eu consigo imitá-lo. Qual que é? Sim, patrão! Esse é meu podcast em dose dupla. Não, já fiz comercial. Muito bom. O que você perguntou? Mas antes, só para concluir uma coisa aqui. Ele tá querendo criar um boneco e eu também. Criar um boneco? Nós vamos criar 2 bonecos. Mas aí a gente conversa. Então, conversa. Já tem nome e sobrenome, eu não posso falar agora. Legal. Então, mas você não é considerado ventríloco, ou não? Ventríloco é outra coisa. Então, depois de tantos e tantos anos, falavam que eu era ventríloco, depois falavam que eu era titiriteiro. Aí um dia eu fui perguntar pro cara que mais entende de boneco no Brasil, que manipula. O cara é o número 1, na minha opinião, que é o Fernando Gomes do Cocoricó. Sei. Eu conheci o Fernando Gomes na TV Cultura, a gente foi gravar lá Teleton. Eu falei, quem que é o diretor aí? Eu falei, o Fernando Gomes, pô, quem que é esse cara aí e tal? Meu, o cara é genial. E um dia, depois que a gente fez amizade, eu falei, Fernando, qual que é a nossa profissão? Nós somos titiriteiro? Eu falei, não, Fábio, titiriteiro, aquele pessoal de cordinha. Tá. Então, o pessoal de cordinha chama-se titiriteiro. Aí eu ouvia dizer também que nesse caso aqui é fantoche. O boneco é fantoche. Só que aí o Fernando Gomes falou, Fábio, qual o nome da nossa profissão? Nós somos atores com especialização em manipulação de boneco. Eu falei, sou um ator? Legal, muito legal. Rádio, você nunca fez rádio? Nossa, eu tenho tanta história. Então. Comecei em rádio em 93. Fui na rádio e inventei de trabalhar em rádio, cheguei lá na rádio. Eu queria uma oportunidade e tal, e a diretora estava ali perto, eu fazia a voz, né? Ela falou, tô precisando de locutor. Te dou X dias para você treinar. E aí eu entrei fazendo locução na madrugada. Só que comentário geral até hoje, assim, que eu era um péssimo locutor. Porque eu tenho problema de dicção, né? Mas todo mundo comenta, não, você era muito ruim, cara. Você era muito ruim. Só que a rádio é uma excelente escola, né? Sim. Excelente escola.
Aí eu vim do rádio, né? Do rádio? Eu trabalhei muitos anos com o Paulo Lopes na Rádio Globo. Nossa. Foi ali que eu conheci, eu apresentei o Ratinho pro Paulo Lopes. Foi quando eu fui trabalhar com o Ratinho na Record, Valentino Guzzo. Nossa. Foi aquela época lá. Esse tem história, viu? Eu ia ter uma história também depois da rádio que para mim é muito legal e muito importante. Eu tenho uma participação ali com o Chico Anísio. Chico Anísio. Então eu falei para vocês no começo que eu peguei o Fusca 67 e fui embora. Naquele período que eu estava em Cuiabá, eu fiquei sabendo que o Chico Anísio ia para Cuiabá. E aí eu tinha visto uma entrevista do Tom Cavalcante contando como que ele começou, né? Aquela que o empresário te odiou. Aquela você pesquisou. E aí eu fui atrás do Chico, eu fui no show dele. Olha, eu lembro que eu saí com a boca doendo, assim, ó, de tanta risada. Era uma atrás da outra, assim. E aí, depois do show, eu fui. Onde que o Chico vai jantar? Ah, vai jantar no restaurante tal. Eu cheguei lá no restaurante, ele me deu um autógrafo. Eu falei, Chico, eu queria falar com você e tal. Ele falou, vai amanhã lá no hotel. Ele falou o horário, tipo assim, 8 da manhã. Você acha que eu cheguei lá que horas? 6h30 eu tava lá. Só que, olha só, eu não sei se foi de propósito ou não, mas quando eu cheguei super adiantado, ele já estava na recepção saindo. E aí eu falei assim, então, Chico, eu faço umas imitações aí. Por que você imita? Ah, imito tal. Ele falou assim, Fábio, tudo que você imita, todo mundo imita. Todo mundo imita o Silvio Santos, todo mundo imita o Lula, você não tem nenhuma diferente? Eu falei, não tem. E aí ele levantando, você vai aonde, Chico? Eu falei, não, eu tô indo embora. Você vai para o aeroporto? Vou. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Eu falei assim, posso ir com você, Chico? Mas assim, ele falou na maior naturalidade. Falou, pode. Rapaz. E aí foi numa F1000, motorista, o Chico Anísio na frente, eu atrás do Chico, e um dos caras que mais me odiou na vida, que era o empresário dele, estava aqui do lado. O cara assim com eu não tava nem aí pra ele. Eu só conversei, eu e o Chico Anísio conversando só. E foi uma coisa assim, uma coisa que me marcou muito. E na verdade foi ele que me deu a ideia, né? Porque ele falou, Fábio, tudo que você imita, todo mundo imita. Então você vai criar uma outra coisa, porque você tem o potencial das vozes, né? E foi uma excelente dica, porque anos depois eu fui conhecer o bailarino. Não dá pra concorrer com o cara. O Robson é muito bom. Não dá. Eu falei, eu vou concorrer com esse cara aí. É muito. Então o Chico Anísio foi muito, muito legal ele ter me dado essa dica. Talvez outra pessoa fale, não, você é muito bom, cara. Não, eu gostei muito. Não. Ele falou, não é isso, não. Foi bem marcante. E fala um pouco dessa sua paixão pelo Jerry Lewis. Nossa. O Jerry Lewis, eu criança, né? E antigamente não tinha internet e assistia Jerry Lewis, né? Só que assim, pra mim era um negócio assim, tipo, eu sempre pensava, se eu fosse num show do Jerry Lewis, eu não queria nem ver ele falar nada. Se ele ficar quieto, eu ia ficar olhando pra ele. Só que o interessante que eu fui aprender depois é que a gente cria muita fantasia, né? Nossa mente cria fantasias. E então, assim, eu assistia tudo do Jerry Lewis, ao ponto de ter um filme do Jerry Lewis, o Professor Aloprado, que a maioria não sabe, mas o pessoal assiste o Professor Aloprado com o Ed Murphy, eu acho, né? Sim, é o Ed Murphy. Não, eu acho que foi o Ed Murphy copiou do Jerry Lewis. E no filme Professor Aloprado, eu assistia o filme e depois eu assistia ele comentando cada cena, porque no DVD vem o filme completo e vem ele comentando, né? E, nossa, eu achava mal barato. E eu sempre, nas minhas buscas pelo Jerry Lewis, muitas curiosidades. Vou contar uma para vocês. Fica à vontade. Tem um filho do Jerry Lewis, que eu vi uma entrevista dele, tá no YouTube. Falei, o que você lembra do Brasil? Sabe o que ele lembra? Que ele gostou muito? Santa Efigênia. Santa Efigênia. Ele foi... Caramba, tanta coisa no Brasil.
Não, só tem Ifigênia, porque ele gostou lá daqueles negócios de equipamento. Né? Que é o paraíso do eletrônico. E aí depois eu acabei me interessando, comecei a prestar atenção no Leandro Hassum por causa do Jerry Lewis, né? Então eu falo para as pessoas assim, na minha opinião, cada um tem a sua opinião. O cara, ele era um mestre, tão mestre mesmo, de cinema e humor. Ele foi professor de cinema pro Spielberg e tá lá no YouTube, ele dando aula de cinema pro Spielberg e um outro diretor que eu não me lembro agora. Então, assim, e você vê, para quem se interessa de humor, eu dou essa dica, vai pesquisar sobre Jerry Lewis. E para finalizar sobre Jerry Lewis, foi ele que inventou, porque antigamente gravava-se uma cena e aí você só ia ver no outro dia como que a cena ficou. Sim, sim. E o Jerry Lewis, ele teve a ideia de pegar o videocassete, acoplar com a filmadora. Então você conseguia... Já vamos ver como é que ficou a cena. Então quando ele fazia filmes, ele numa cena que ia fazer do professor Loprado, tinha 60 monitores. Caramba. Então, assim, então quando você se interessa pelo negócio, né? Então, desde criança, Jerry Lewis gostava de humor e gostava também do Chico Anísio. Parece que você falou que o Leandro Hassum contracenou com o Jerry Lewis? Contracenou. Não sabia disso, não. Eu não sabia, não. Eles fizeram um filme, o filme brasileiro, e aí o empresário vamos tentar Jerry Lewis. E aí o Jerry Lewis aparece 1 minuto, né? Caramba. Mas... E ele é tão gente boa, o Leandro Hassum. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Você conversou com ele? Eu tenho o WhatsApp dele. Nossa, que legal. Ele me mandou um recado, tem a voz dele, vou até mostrar aqui. Nossa, que legal. Você acredita que você está falando do Leandro Hassum? Eu conversava com o Leandro Hassum pelo Instagram. Se você quiser, você pode comentar isso com ele. E aí, eu acho que eu exagerei. Porque a gente vai... Aqui, ó, vou colocar para você. Coloca aí. Aqui, ó. Querido, contato aí. Parabéns pelo canal. Mas deixa eu te fazer um pedido. Viu? O Leandro Hassum, gente boníssima. Vamos chamar ele aqui pro podcast também. Não, inclusive, se você quiser, comenta com ele. Aí eu tinha um garoto lá no Mato Grosso que para mim era o melhor editor de... E aí o garoto falou, Fábio, eu quero ir para São Paulo. Se me ajuda. Aí eu, achando que tinha intimidade com o Leandro Hassum, mandei, o Hassum, você não consegue alguma coisa para esse garoto? E eu acho que eu exagerei aí. Então depois você... Mas mesmo assim, é preciso a gente... A nossa mente, a gente vai ganhando entendimento e o entendimento é de pouco. Então eu vejo assim, eu até peço, se você comentar, peço desculpa para ele de ter meio que ter invadido e exagerado, pedir coisa para mim, né? É que nem eu tô lá no Instagram, lá, as pessoas pedem coisa para mim, como se eu tomasse café da manhã com o Ratinho. No meu, até eu que, tipo, não sou famoso, o pessoal pede carrinho de pipoca, pede nossa. Eu falo, como é que eu vou dar isso aí, gente? O ser humano viaja, a gente cria muitas ilusões, né? É verdade. E agora vamos lá, para finalizar. Fábio Galileu por Fábio Galileu. Quem é o Fábio Galileu? Olha, as pessoas sempre falam, o Fábio, um artista tal. Eu me considero um trabalhador, sempre lutando, sempre me esforçando. Só que a questão é o seguinte, né? Eu não sou, vamos supor, então, Fábio, você é um artista. Não sou um artista, eu estou um artista, né? Vocês devem ter ouvido isso. Sim. Eu não sou médico, eu estou médico, né? Então eu fui descobrindo com o passar do tempo, eu gosto muito de psicanálise, né? Que eu vejo assim, eu fui criado por Deus, assim como vocês foram criados por Deus. Deus teve a ideia, vou criar o Matias. Olha que coisa maravilhosa, Matias. Vou criar o Márcio. Olha só, olha que interessante. Nós não viemos de chocadeira, né? Então eu procuro olhar para esse lado
quem eu sou. Eu sou um ser que foi criado por Deus e procuro me alinhar com ele. 100% a gente não consegue, viu? E sua declaração final? Queria agradecer por esse presente de estar aqui. Nós que agradecemos, porque foi um presente. Você é o primeiro. Eu quero convidar meu amigo Vladimir Alves, da Sônia Abrão também, para estar aqui com a gente. Eu te convido, Vladimir. Próximo programa, quero você aqui com a gente, hein? Aquele lá do que dá... aquele da Sônia Abrão. Mas vai soltar tudo? Vai soltar tudo aqui é para falar a verdade, aqui é tudo. Estou convidando ele aqui ao vivo. No próximo programa eu quero o Vladimir Alves aqui. Que legal. Vou estar ouvindo, né, produção? São tantas histórias. Uma vez eu gravei um comercial com o Eduardo e o diretor do comercial era o irmão da Sônia Abrão. Elias Abrão? Elias. E me marcou muito, muito aquilo, porque a gente chegou lá no comercial e ele tava com uma taça tomando um negócio lá, assim, o cara todo chique, assim, uma coisa que eu acho fantástico numa pessoa que é a pessoa jogar para você. Ele falou assim, vocês têm alguma ideia? E eu já tinha, falei, eu tenho uma ideia assim e tal, faz lá então. Gente boa. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu tô meio chateadinho. É só quem tem cachorro entende. Sim, A minha cachorrinha tava lá com um negocinho assim, tava meio... Não, eu vou lá porque eu marquei o podcast. Mas como é bom a gente conversar, né? E a gente está muito feliz. Como é bom se relacionar, né? E a hora já praticamente passou, a gente nem percebeu, né? Não, por mim, se você falar, eu acho que eu falei 20 minutos. Mas foi muito gostoso, foi um papo muito gostoso. Obrigado por ter trago o Tunico, obrigado por você estar aqui estreando este podcast com a gente. Caramba, eu tenho certeza que vai ser muito sucesso e quero você mais vezes aqui, viu? Muito obrigado, vou deixar meu Instagram, só procurar @Fábio Galileu. É isso aí. Atenção para a pergunta. Galileu. Por que Jesus era chamado Galileu? Quem sabe? Porque ele era da Galileia? Mas não erra uma. Gente, obrigado, Matias. Obrigado. Agradece, pessoal. Obrigado, pessoal aí, né? Obrigado, valeu por obrigado, tudo. Diretor. Obrigado, diretor. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Obrigado. Conversa em dose dupla.